Música criada por inteligência artificial, soma milhões de views, vira hit e incomoda a gravadora Universal. Perseguição de avião dos Estados Unidos termina com acidente e 3 vítimas. Coreia do Norte falha na tentativa de lançar um satélite de espionagem. Desabamento em mina de ouro na Venezuela tira a vida de 12 mineiros. Explosão rompe barragem na Ucrânia, inunda cidades e gera risco de acidente em usina nuclear. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje então a gente vai ter um absurdo da semana. Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para este vídeo. Este vídeo eu quero 13.490 likes. 13.490 likes e hoje saiu um vídeo aqui sobre a Cracolândia no canal, então Muito tem que bom. assistir. Esse vídeo a gente tinha postado, deu um probleminha, a gente teve que repostar. Vai lá e assiste, porque tem um trabalho de pesquisa legal, você vai entender como que o local surgiu, né? Como que ele se tornou no que é, a gente ouve falar, mas como que foi permitido chegar nesse ponto, né? Ele parece que é de agora, mas ele tem uma história muito O local antiga. já teve muita importância para São Paulo, foi um local de muito movimento, um local que tinha inclusive comércio, tudo mais ativo. Por que que ele se tornou assim, né? Então vale a pena você assistir o vídeo. E hoje então vamos começar aqui na quinta posição falando sobre uma música feita por uma inteligência artificial que virou um problema entre gravadoras. É a música Hurt on My Sleeve, postada por um usuário chamado Ghostwriter. A música ele usa as vozes de The Weeknd e Drake. A música traz insinuações de que Selena Gomez, ex de The Weeknd, teria traído ele. Ele então na música recebe apoio de Drake que reforça as indiretas. Vai lembrar, é claro, que toda essa história não existe de fato. Aliás, The Weeknd e Drake nunca falaram nada que aparece cantado na música. Mas mesmo assim, a música já foi tocada mais de 10 milhões de vezes. Então, olha só, a gente tá vendo inteligências artificiais sendo usadas, tem umas que são engraçadas, você pega lá o Drake e bota pra cantar Barões da Pisadinha, Sim. tá ligado? Steve Wonder vai cantar agora O Meu Pau Te Ama. É, eu vi uma que a Rihanna tava cantando esses sucessos agora que a Beyoncé lançou, tá ligado? Do álbum Eu novo. vi a Ariana Grande cantando o rap do Zé Felipe. Meu Deus. Eu peço respeito pra minha família, minha Virgínia. Tem umas que é só assim, realmente pro entretenimento, né? Só que qual que é o problema? Entretenimento dá like. Claro. Like dá público. Claro. Público dá grana. Quando passa da grana, aquele cara que tava fazendo uma besteirinha pra todo mundo ver, passa a ser um cara que movimenta muito dinheiro, Sim. porque dá milhões de views. E se ele monetizar isso, ele vai receber uma boa grana. E obviamente as gravadoras já estão de olho nisso, pensando, pô, como assim? O cara vai pegar a voz de um artista meu, que é assinado comigo, e vai faturar em cima de mim. E, inclusive, se você vê hoje a lei do Brasil, ela fala o seguinte: se você quiser usar a voz de qualquer pessoa, você tem que ter autorização prévia da pessoa, senão fica a decisão da pessoa derrubar ou não ali a sua publicação. Sim. Então, tipo assim, eu vou lá. Teve um caso, inclusive, do Baco, né? O Baco usou a voz, se eu não me engano, do Milton Nascimento. Acho que foi isso. E... Ah, sim. Lembra? Lembro. Aí o Milton Nascimento foi lá e pediu pra remover, ou alguém que representa o Milton Nascimento pediu pra remover, e ele foi obrigado a remover. Porque é isso, tu tem que ter uma autorização. Então no Brasil não se pode fazer isso. Mas existe uma brecha na lei. Por quê? Porque essa voz não é a voz do cara. Tanto que o cara vai falar, eu não cantei isso. Mas não é a voz do cara. Exatamente, você não cantou isso. É uma voz que parece muito com a sua, que foi simulada por uma inteligência artificial. Parece muito com a do cara. Insinua ser a do cara, mas não é a do cara. Até porque, por exemplo, tem cara que antigamente era mais comum isso. O Roberto Carlos da vida. Era muito famoso, todo mundo queria ver um show do Roberto Carlos, não dá pra todo mundo ver, então tinham covers do Roberto Carlos, e uns caras muito bons, tinha a voz igualzinha do Roberto Carlos. Então esses caras chegavam a lançar outras músicas com a mesma voz do Roberto Carlos, seguindo a lógica do personagem e tudo mais, e escreviam outras músicas. O Roberto Carlos na época podia, talvez, entrar com processo contra os caras, mas isso aí já acontece de algum tempo, entendeu? Não tinha de você usar... Como eu posso dizer, você usar o jeito do cara. O problema é que agora é você usar literalmente o cara, usar a imagem do cara. Então a gente já teve 2 decisões judiciais na China, certo? Que são importantes porque a gente não tem em outros países um caso decidindo esse tipo de assunto. E numa delas, o direito autoral foi atribuído ao cara que criou a música. Então um cara que fez ali no software a música e tudo mais foi dado como o dono da música, e no outro quem recebeu o direito autoral foi quem criou a plataforma, ou seja, quem criou a inteligência artificial. Então não foi nem o cara que criou. Então seria o cara... o cara só... Seria inteligência artificial. Ele só, tipo, ele realmente seria como tu postar isso, né? Tu vai usar a inteligência artificial ali, quem vai ganhar vai ser ela. Hoje em dia os caras usam, sei lá, o Fruit Loops pra poder gravar uma música, né? Pode crer. Seria como se tu postasse uma música e ficasse com o dinheiro ser o Fruit Loops. A inteligência artificial seria mais ou menos o Ghostwriter, no caso, né? Que inclusive é o nome do cara, né? Ghostwriter, pra quem não sabe, é o cara que escreve por trás, né? Ele escreve e o cara vai lá, interpreta e canta, né? Em tradução, né? O famoso cantor fantasma, né? E um foda porque é o seguinte, a gente já tem muito cara, tipo o Drake, ele tem bastante ghostwriter, ele já não escreve, ele só canta. Pra ele, só emprestar a voz e permitir, tipo assim, o que eu quero dizer com isso?
Hoje isso não é legalizado. Tudo isso que a gente tá vendo tá dando um problema do caramba, né? A Universal agora tá atrás, tá querendo processar o cara e tal. Só que assim, no futuro talvez a própria Universal pegue o Drake e comece a fazer feat aqui no Brasil. Lança tipo um álbum no Brasil, chama a Anitta, chama só os mais pica, porque é o Drake, tá ligado? Pega a voz dele, estuda a voz dele e coloca no português. E ensina pra ele cantar, ele aparece ali cantando pra um lança no Brasil. Aí lança um pra Índia, entendeu? Tipo, dá pra lançar conteúdo pra todos os países do mundo, basicamente utilizando uma inteligência artificial. Isso é doido. Então, é foda, cara, é foda. Tipo assim, o futuro vai utilizar disso. Vai ter gente que vai ficar puta com a inteligência artificial e vai ter gente que vai usar a inteligência artificial e vai passar na frente dessa galera. Isso é um bagulho muito doido, por causa que é igual aquelas fotos do Papa, não sei se tu viu lá. Ah, que é fake, que todo mundo rodou pra frente e tal, né? É bem... Na quarta posição, a gente vai falar sobre uma perseguição de aviões nos Estados Unidos que acabou com 3 vítimas. Nesse domingo, tivemos uma perseguição pelos ares dos Estados Unidos. Um avião violou o espaço aéreo de Washington e o piloto não respondeu os chamados dos militares pelo rádio. Os militares então enviaram caças para perseguir esse tal avião, que acabou colidindo em uma área montanhosa no estado da Virgínia. 4 pessoas estavam a bordo do avião perseguidos, segundo a agência Reuters. A polícia disse que uma equipe de resgates foi até o local onde o avião caiu, mas que acabou não encontrando sobreviventes. Então, um avião do nada invadiu o espaço aéreo de Washington, né? Quando acontece isso, primeiro tem uma comunicação por rádio, que é feita pra falar, você tá fazendo algo que é errado, tal, você tem que se identificar, o que você tá fazendo, muda de rota e tal. E é isso, é como se fosse uma blitz. Primeiro a polícia vai falar contigo de boa, se você não respeitar, a polícia vai vir dar um cacete, se você não respeitar, vai botar dentro da viatura e vai embora. Pô, o cara não tá respondendo o rádio. Manda os caça pra ir do lado dele, pra fazer o avistamento, ver o que ele quer, porque às vezes o cara do avistamento pode comunicar com o cara também, claro. Entendeu? Então, os aviões foram pra fazer o avistamento e o avião seguiu reto. Quando chegou numa região montanhosa, que tinha montanhas, então que tinha que fazer desvio, né? Ele não fez desvio e foi direto numa montanha. Nisso, os aviões que estavam próximos ali, os caças, né, que estavam fazendo o avistamento, viram um acidente, chamaram o resgate, então o resgate foi rápido, não foi algo que demorou muito tempo. E, inclusive, o acidente foi monitorado por um aplicativo, porque tem aplicativo de voo hoje em dia que tu pode ver todos os voos ao mesmo tempo, né? Então deu pra ver os caças fazendo o avistamento do avião, né? E também deu pra ver ele caindo em espiral, fazendo então assim voltinhas, né? E ele chegou a cair a 550 km por hora. Nossa. Foi uma queda bem brusca. E esse avião pertence a uma empresa chamada Encore Motors, que é da cidade de Melbourne, que fica na Flórida. O dono da empresa, o John Rumpel, disse que no avião, além do piloto, estavam ali a filha dele, um neto de 2 anos e a babá da criança. A gente sabe que quando tem um acidente de avião, normalmente leva um tempo pra poder se solucionar e falar o que exatamente aconteceu. Mas por enquanto, a principal suspeita é de que o avião estava no momento no piloto automático, que inclusive a cabine poderia estar vazia, ou então o piloto de alguma forma não estaria disponível, né? Poderia estar sem vida já, poderia estar desmaiado, alguma coisa do tipo assim, entendeu? O mais doido quando acontece esses acidentes de aviões é que sempre se espera achar caixa preta, no caso, né, pra poder desvendar o que aconteceu antes do acidente, né? Tipo, o áudio ali, né? Tem que ver se esse avião, ele tem caixa preta. Ah, é verdade, tem isso também, né? Não sei. Por ser um avião particular, sim, pequeno, 4 pessoas. É verdade. Não sei se também todos os aviões têm. Até porque deve ser um modelo mais antigo, né? Que esses aviões particulares pequenos tem muito esses mais antigos, porque também funcionam muito bem. Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma mina que desabou na Venezuela e que deixou 12 vítimas. Um desabamento em uma mina de ouro no sul da Venezuela tirou a vida de 12 mineiros. De acordo com as informações de autoridades, o acidente aconteceu por causa de inundações causadas por fortes chuvas que atingiram a região na semana passada. A mina Talávera, localizada em Ecalau, inundou na última quarta-feira, mas por conta das condições ruins do local, o trabalho da equipe de resgate continuou até o fim de semana. Então a gente teve fortes chuvas, com isso a gente teve o desabamento da mina, muita gente estava por ali, 112 pessoas conseguiram sobreviver ainda ao acidente, certo? Que teve muito resgate, igual a gente falou, até domingo estava tendo resgate de pessoas ainda. E vale lembrar que esse é um local já indicado há algum tempo por organizações, por ONGs e até mesmo pela ONU em 2022, como um local que viola os direitos humanos através do trabalho dessas mineradoras ali nessa região específica lá da Venezuela. Na segunda posição, a gente vai falar sobre um satélite espião da Coreia do Norte que tá dando agora um problemão lá pro país. A Coreia do Norte errou ao tentar lançar um satélite de espionagem militar na última semana. Segundo a agência estatal norte-coreana, KCNA, o satélite, que se chama Kolima 1, caiu no Mar Amarelo localizado no Oceano Pacífico, depois de instabilidade no motor de arranque e no sistema de combustível. O dispositivo caiu no mar depois de sofrer uma falha mecânica e o episódio causou alertas de emergência no Japão e na Coreia do Sul, além de aumentar a tensão com os Estados Unidos. Então olha que doideira, foi lançar um satélite de espionagem, é o 6º satélite que eles tentam lançar desde 2016, já tiveram vários fracassos, inclusive. Foram lançar e não deu certo e caiu no mar. Como não era previsto, não tinha nada marcado, a gente vai lançar um satélite e vai cair aí no mar. E, inclusive, não tem uma comunicação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Sim. Então, a Coreia do Norte só ia lançar e foda-se. Ela não ia avisar a Coreia do Sul de nada daquilo que tá acontecendo. Então, lá em Seul, na capital da Coreia do Sul, a gente teve sirenes que são sirenes de emergência. O país
como tem questões com a Coreia do Norte e tudo mais, tem uma tensão que é eterna, né, de que pode ter um ataque a qualquer momento, tem sirenes para poder avisar se tiver algum tipo de problema. E as sirenes tocaram falando para as pessoas se esconderem e procurarem abrigo. Inclusive, muita gente recebeu pelo celular mensagens do governo avisando, procure abrigo porque pode ter um ataque. Logo em seguida, as mesmas sirenes começaram a soltar um comunicado falando que o governo tinha se enganado e que nada ia acontecer. Mano, eles nem falaram que de fato tinha sido lançado um satélite, que tinha rolado um medo, eles falaram, não, foi engano nosso. Mano, imagina o caos que ficou na cidade, mano. Pô, imagina, ataque da Coreia do Norte. Mano. Inclusive, no Japão, a gente também teve uma província, não um local muito grande, mas uma província chamada Okinawa, onde a população foi orientada a buscar também um lugar seguro por conta desse satélite da Coreia do Norte que estava lá meio desgovernado. Na primeira posição, a gente vai falar sobre um ataque muito importante nesse momento dentro da guerra entre Ucrânia e Rússia e que pode inclusive resultar num acidente nuclear. E isso não é dito da boca para fora, essa é uma possibilidade real. Temos uma grande notícia envolvendo a guerra na Ucrânia. Um ataque no sul do país rompeu a barragem de uma usina hidrelétrica, inundando então cidades ao redor. E além disso, ameaçando o funcionamento da usina de Zaporizhia, a maior central nuclear de toda a Europa. Isso está levando à preocupação com um possível acidente nuclear. A cidade de Nova Kakhovka, onde fica a barragem rompida, e toda a região, são controladas atualmente pela Rússia. Então olha o nível de BO. A gente tem uma barragem muito importante, próximo ali à usina de Zaporizhia, que muitas vezes já foi tema aqui, né, que já foi atacado próximo a Zaporizhia e tudo mais. É um eterno blefe, né, de que o local pode ser atacado, e quando o local, se o local realmente fosse atacado, ia ser uma desgraça enorme para a Europa. Ia ser um acidente nuclear ali na Ucrânia, muito próximo do resto da Europa. O vento poderia facilmente levar, por exemplo, a contaminação para o resto do continente, que foi o que aconteceu no caso de Chernobyl, e eles não querem que isso aconteça de jeito nenhum novamente. Então hoje o local está sendo controlado pela Rússia. A gente já tem reclamação da galera que mora por lá, porque tem gente morando por lá ainda, né? Falando que o local tá alagando facilmente, que não tá tendo uma boa gestão, que o suporte do que antes era o governo, que é o governo atual, né? Não tá sendo legal. E a gente imagina que realmente não deva ser, no momento que tá passando, no momento de guerra. Vale lembrar também que a Ucrânia já tentou recuperar esse local ainda em 2022, inclusive não tentou recuperar esse local, recuperou vários locais e escolheu não atacar esse local porque tinha medo que essa barragem que foi estourada agora estourasse, que ela fosse explodida. Logo depois a Ucrânia falou que a Rússia já tinha instalado alguns explosivos embaixo da barragem para caso a Ucrânia atacasse a região, pudesse fazer esse ataque grande e inclusive ocasionar ali um acidente nuclear. Agora, de fato, o que aconteceu? A barragem já estourou, o problema já tá aí. Essa é a merda. Não importa muito nesse momento quem fez. Obviamente isso importa muito daqui a pouquinho e até para nível histórico, porque a ONU, inclusive, junto com a OTAN e todas as grandes organizações já falaram da importância desse caso e de quem é o verdadeiro culpado. A Rússia disse que foi o governo ucraniano, até porque ela fala, pô, a gente tá administrando o local, por que a gente vai causar uma inundação, onde a gente vai perder todo um território por aqui, sendo que a gente não quer isso. Enquanto isso, a Ucrânia também nega que tenha feito e fala que foi a Rússia, ou seja, um aponta pro outro. E olha só, no meio de toda a situação, o Dmitry Peskov, que a gente já falou sobre ele aqui também, o porta-voz do Putin, né, falou que a Ucrânia se prepara agora para fazer um novo ataque ao lançar uma bomba suja, o que é uma espécie de arma nuclear destinada a espalhar radiação por toda uma região. Então aquela região poderia sofrer ainda com radiação, segundo ele. Cara, que é uma acusação também grave no meio de tudo que tá acontecendo. Esse momento que a gente tá falando da barragem, quando a gente for estudar no futuro a guerra da Ucrânia, esse momento ele vai estar como um tópico importante. Certo? Porque ponto de virada, né? Ele é igual o momento que teve lá o ataque naquela ponte, sim, onde teve a explosão e tudo mais, na Crimeia, né? Agora a gente também tá tendo um ataque muito importante dessa barragem, porque muitas cidades vão deixar de existir, vão ser totalmente tomadas pela água. Hoje a gente já tem água em alguns locais chegando a 11 metros de altura, imagina. Nossa, isso. Senhora. Cobre até o quê? O terceiro andar, talvez? Acho né? Sim. E segundo a Rússia, 22 mil pessoas devem ser afetadas por conta da inundação. Do outro lado, olha que doideira, né? Porque a Rússia fala isso como vítima e a Ucrânia também fala como vítima. Fala, 80 cidades vão ser afetadas e podem deixar de existir por conta da inundação. Então, cara, tipo assim, os dois se veem como vítimas, sim, divulgam os dados, e enquanto isso, quem tá pagando é o povo. É foda, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui e vai lá assistir o vídeo da Cracolândia pra ajudar a gente. Tamo junto, valeu, é nóis.